Olá, seja bem-vindo ao JC Entrevistas, o canal do Grupo Cidade de Comunicação, para quem gosta de um bom diálogo com quem tem o que falar. Bem, se você é um pouco mais velho que eu, com certeza você já jogou Tetris, Pac-Man ou Pong. Se você é da minha idade, com certeza conhece Super Mario, Sonic, Street Fighter, e daí para frente vem uma lista incontável de games que marcaram gerações. Mortal Kombat, FIFA, Tomb Raider, Final Fantasy, Silent Hill e por aí vai. Mas se você conversar com a geração atual, um game será praticamente uma unanimidade: Fortnite. Em 2020, ele alcançou a marca de 12 milhões e 300 mil jogadores simultâneos, perdendo apenas nesse ranking para o fenômeno Minecraft. Fortnite é um game que, para os jogadores mais antigos, acostumados com cenários e regras sempre iguais, é difícil de entender, viu? Nele você pode criar cenários, criar personagens, mundos e até mesmo suas próprias regras. Bem, se ele é tão versátil e popular assim entre os jovens, e se o game servisse como ferramenta de aprendizado, um mundo de conhecimento e assuntos importantes para quem vai fazer o Enem, por exemplo? Eduardo Guedes, a Estácio pensou nisso, não é? E resolveu aliar as duas coisas, misturar a educação com o game, que a gente sabe que não é assim uma novidade, essa mistura de game e educação. Mas da forma como a Estácio está fazendo é algo inovador, não é isso? Seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Bom, a gente percebeu que, principalmente nesses 2 últimos anos aí de pandemia, as pessoas estavam dentro de casa e a própria educação competia com outros dispositivos, né? Competia com a televisão, competia com o próprio videogame, né? O game. E a gente pensou, por que não juntar essas duas coisas, né? Principalmente agora aí na reta final, às vésperas do Enem, é hora de relaxar, é hora de aprender de uma forma mais leve e divertida. Então, o que a gente fez? A gente construiu alguns mapas dentro do Fortnite, né? Como você disse, um dos maiores games aí do mundo, né? Onde as pessoas, à medida que vão jogando, ela vai testando as áreas do conhecimento, sem perceber, de uma forma super lúdica e leve, né? E ao final do jogo, ela desbloqueia alguns benefícios, né? Que são desde bolsas exclusivas na Estácio, até também dicas para relaxar no Enem, né? Então a gente até brinca que agora, de uma vez por todas, a gente decretou o fim daquela famosa frase, né? Que toda mãe fala para o filho, de sai do videogame e vai estudar. Agora ele pode estar no videogame e estudando ao mesmo tempo. Agora, para não ficar aquele jogo, né, que muitas vezes a gente percebe quando existe essa mistura, aquele jogo que acaba se tornando um tanto quanto chato, vocês contaram com o auxílio de um grande nome dos gamers aqui do Brasil para desenvolver esses cenários, para ficar algo realmente com a linguagem dessa garotada. Perfeito, isso é super importante, né? O que a gente fez? A gente contratou o Derponce, que é um dos maiores jogadores de Fortnite do Brasil, né, e até do mundo, e ele ajudou a desenvolver esses mapas, né, a gente chama de mapas, todos esses cenários, né, e desafios, e basicamente construiu uma narrativa para ela ser bem lúdica, né? Então a narrativa basicamente é que é como se os alienígenas invadissem a Terra e roubassem o conhecimento. E aí o jogador tem que passar por 5 portais onde ele vai recuperando esse conhecimento. Mas é uma coisa super lúdica, como você disse, não tem múltipla escolha, não tem que fazer cálculo, é um jogo e ele vai testando conhecimento. Bem, para quem não sabe quem é Edir Ponce, então pode perguntar para o seu filho, que ele certamente deve saber, né? Porque é um cenário, uma história, uma situação que para nós, né, na nossa geração, pelo menos, você mais ou menos da mesma idade que eu, é algo meio impensável que essa geração vive hoje em termos de game. Esse rapaz, por exemplo, o Edir Ponce, é uma celebridade entre os jovens. Todos sabem quem são. Nós, mais velhos um pouquinho, não fazemos a menor ideia muitas vezes, né? É verdade. Ele é uma unanimidade entre os jovens e certamente um dos maiores jogadores aí também do país, né? E a gente contou com a ajuda dele justamente para trazer uma linguagem lúdica, né? E, de novo, né, a gente ficou muito feliz com o resultado, porque foi algo inédito no mundo, né? A própria Fortnite disse que nunca foi feito nada como esse no mundo inteiro, né? Juntar conhecimento e juntar o próprio jogo, né? E a gente está fazendo isso às vésperas do Enem, né? Esse fim de semana aí a gente tem milhares de milhões, né, na verdade, de candidatos que estão fazendo a prova, e é uma forma da gente oferecer, né,
um pouco de diversão, um pouco de relaxamento nesse momento tão carregado de expectativa, né? Você falou que à medida que eles vão participando desse jogo, eles podem desbloquear benefícios. Que benefícios são esses? Perfeito. À medida que ele vai passando, são 5 portais, né, de cinco áreas do conhecimento. À medida que ele vai avançando por esses portais, ele vai recebendo uma palavra, né? E à medida que cada palavra que ele recebe vai formar uma frase. Então, ao final, ele vai entrar no site, vai colocar todas essas palavras que ele desbloqueou e a gente vai dar benefícios como bolsas exclusivas nas taxas, tá? Descontos exclusivos durante o curso todo. E além disso, ele também desbloqueia algumas dicas para ele relaxar, né? Então, desde dicas de redação até dicas de como gerenciar a ansiedade, a expectativa nesse momento tão complicado. Bem, eu sou do tempo da prova de múltipla escolha, tudo lá no papelzinho, a gente ia marcando, depois tinha que, assim como é o Enem, né? Algo que é completamente diferente da interatividade do mundo virtual. Mas como gamificar assuntos tão complexos quanto os assuntos que caem no Enem, que hoje em dia muitas vezes envolvem até mais de uma área de estudos, às vezes numa questão só? Perfeito, ótima pergunta, Alexandre, porque a Estácio sempre foi sinônimo de referência em ensino presencial, né? E desde que surgiu o ensino digital, o EAD, a gente está na vanguarda desse negócio, justamente com um ensino que traz interatividade, gamificação, o ensino digital. A gente brinca que uma aula, o ensino digital não pode ser uma aula gravada, né? Porque senão vira igual o teatro gravado, né? Ninguém quer estar dentro de casa assistindo um teatro numa televisão, né? A experiência precisa ser real. Então, o ensino digital ele precisa ser pensado com a cabeça do mundo digital, com a cabeça do jovem, né? E nada mais natural do que pensar no videogame e trazer a gamificação para dentro do videogame, né? Então, quando a gente faz isso, de novo, a gente junta alguns elementos dentro do próprio jogo, né? Que basicamente tem as fases, né? E uma narrativa que não pode ser chata, né? Ou seja, tem que ser lúdica, ele tem que perceber a experiência como se ele estivesse jogando, né? Mas no final, ele nem percebe e ele está estudando. Então a gente brinca que agora, às vésperas aí do Enem, é a hora da mãe deixar o filho jogar videogame, porque ele vai estar jogando e vai estar estudando ao mesmo tempo. Agora também nada mais jovem, nada mais dessa geração que rede social também. E também, dentro dessa pegada, vocês estão utilizando, por exemplo, do TikTok, desafios no TikTok também, para atrair esse público, é isso? Perfeito. TikTok é uma das plataformas que a gente vê que mais vem se destacando entre jovens, né? Justamente pela linguagem ser dinâmica, os próprios vídeos. Então, o que a gente fez? A gente lançou um desafio no TikTok, né? Um desafio justamente para a pessoa desbloquear esse momento que é um momento tão complicado, né? Então, a gente convidou alguns influenciadores, né? E convidou toda a comunidade de enenzeiros, né? A participar desse desafio, onde a gente dá dicas de como relaxar agora no momento, na reta final, e de como não travar no momento tão importante que é a prova, né? Então, basicamente, o desafio é convidar alguns influenciadores e a própria comunidade do TikTok, né, a lançar algumas dicas de como relaxar nessa reta final e como não travar no momento do estudo ou no momento da prova. E como é que as pessoas podem ter acesso, então, a esses desafios, a participar desse jogo? É aberto a todo público? É aberto a todo público, tá? De graça, não tem nenhum custo. Basicamente, basta entrar no site desbloqueieseuenem.estacio.br, tá? Desbloqueieseuenem.estacio.br, e lá a gente dá o passo a passo de como pegar as dicas, de como jogar no Fortnite, de como participar do desafio do TikTok, né? E de como relaxar nesse momento tão importante, né? Eu lhe pergunto, e quem não joga Fortnite consegue, de repente, aprender lá em alguns passos e entrar nesse mundo? Porque eu tive que dar uma pesquisada para entender do que a gente estava falando um pouco antes aqui da nossa entrevista. Eu vi que realmente é algo bem complexo, né, e que muda o tempo todo, são cenários que podem se transformar, mas para quem ainda não tem essa experiência, mesmo assim, consegue de maneira um pouco mais lenta e pegando o jeito? Consegue. Olha, eu sou da mesma geração que você falou, sou lá de trás.
Ainda não existia rede Do social, Mario, né? Facebook, exatamente. Controlezinho ali no videogame, a fita. É isso aí. Mario Bros, Atari, Odyssey, umas coisas que acho que muita gente nem vai saber do que é, mas é muito simples, né? Você consegue dentro do teu próprio celular baixar o aplicativo, né? Ou dentro do computador ou de algum outro console, e é muito simples de jogar. Então eu digo que se eu conseguir, eu acho que qualquer um consegue. Tá certo, então. Então agora é realmente hora de dar uma pausazinha nos livros, nos estudos e vai para o videogame. Mas vai para o videogame, continua aprendendo, continua se preparando para o Enem. Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo e parabéns aí pela ideia. Com certeza uma ideia de muita vanguarda, muito inovadora, que espero que ajude muitos jovens nesse momento tão importante, tão decisivo na vida dessa garotada que é justamente o Enem. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado pela participação e uma ótima prova a todos aí no fim de semana. Valeu, muito obrigado. Esse foi o JC Entrevistas. Continue nos acompanhando, continue seguindo o nosso canal para acompanhar outras entrevistas aqui no portal do Grupo Cidade de Comunicação. Forte abraço e até a próxima.